Bom dia, bom trabalho, boa quarta-feira. Que Deus proteja vocês nesse dia de trabalho de vocês. Vim aqui para soltar o outro sonho, que ele é muito importante. É para o quê? Para as duas casas do Senhor, né? Vou soltar o sonho, mas antes vou soltar as Santas Escrituras. Por quê? Para confirmar. Antes de eu soltar o sonho, eu gosto de soltar os versículos que a gente tem que soltar o sonho que a gente que o Senhor nos concede, né? E vocês me perdoam quando eu gaguejo demais. Vocês sabem que eu não tenho boa leitura. Então, mais à vontade do meu Deus eu vou fazer, né? Então, é pra isso que eu nasci, pois é isso que eu vou fazer, né? Ó, Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Apocalipse 22 e o versículo 16. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó, soltei 2 versículos para a gente soltar as visões que a gente tem nas igrejas, nos templos do Senhor. Agora, algo que eu vou dizer a vocês. Vou soltar os sonhos e com o sonho vou soltar Santas Escrituras para confirmar o que o Senhor estava me falando no sonho, para me falar para vocês, para me soltar para vocês. Bora pra cá? Ó, o que o Senhor me pediu para me fazer? Eu soltar os sonhos, tá com vocês todo santo dia, pregando a palavra de Deus até o último dia. Quem sabe eu não sou a Noé, né? Tem o Noé, tem a Noé, então quem sabe, Jesus é o Adão e eu sou o quê? Eu sou a Eva, né? Então, algo que eu vou falar pra vocês. Glória a Deus, desligou lá, né? Glória a Deus, agora eu vou estar só com vocês. Ó, algo que eu vou dizer pra vocês, vou soltar o sonho pra vocês. Vou soltar as Santas Escrituras referente ao sonho e vou soltar as passagens que o Senhor quer que eu fale para vocês sobre alerta. E porque o Senhor comparou a vinda dele com o tempo do dilúvio, por isso que eu falei isso para vocês. Porque o Senhor disse que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, nós estávamos com aquele povo pregando o evangelho, chamando o povo ao arrependimento. Do mesmo jeito estou eu pregando o evangelho, chamando vocês ao arrependimento. É isso que Jesus pede a cada um de nós, né? Então, ó, e se lembrar aí, porque vai ter 5 vídeos que eu vou soltar pra vocês, vai ter 5 vídeos que vão ser deixados pra trás. As 5 virgens loucas, vocês se lembram da passagem da mulher de Ló. Vocês se lembram para que vocês não sejam atingidos igual ela. Se lembrar da passagem da mulher de Ló, Jesus deixou escrito, saindo da boca dele, dos lábios dele, para nossos ouvidos, para nós ler e a gente fazer o quê? A gente lê e vê que o rumo que a mulher de Ló tomou foi um rumo que o Senhor, que ela não esperava pra ela e nem tampouco o esposo dela, entendeu? Bora pra cá? Ó, eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu e chegou mais pessoas de viagem. Tava eu e umas pessoas que tinham chegado de viagem. Essas pessoas vieram do arrebatamento, eu tenho certeza. E essas pessoas, elas se organizaram. Elas chegaram de viagem, elas se organizaram. Tudo que elas se organizaram, glória a Deus, glória a Deus. Elas foram fazer comida. Quando elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola em palha. E eu saí da casa onde eu estava para outra casa plantar. No momento que eu saio para plantar, eu olhei para o céu. No meio do caminho, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. Um pedaço de um templo muito grande no céu. E em cima, ele era todo branco, o templo, mas tinha uma listra marrom, separando a pintura branca de cima e a pintura branca de baixo. E lá embaixo tinha um desenho. Tinha um desenho com a cor amarela bem clarinho, um azul bem clarinho, um preto também. E quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. Na hora que o Senhor tirou o templo do céu, eu continuei o meu caminho. Cheguei lá na casa onde eu ia plantar esse pezinho de cebola. Lá eu plantei esse pezinho de cebola. E eu plantei esse pezinho de cebola lá, a areia era bem pretinha, tava molhada, tava úmida, toda molhadinha. Tinha um poço cheio de água, água azul marinho. E glória a Deus, glória a Deus. E
Essa casa que eu plantei esse pezinho de cebola na frente, ela não tinha teto, ela só tinha um portal e as paredes erguidas. E na hora que eu terminei de plantar esse pezinho de cebola, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. 3 homens vinham descendo do céu para a terra. Na hora que eles desceram, eu disse assim, eu vou lá ver quem é. Na hora que eu vou me levantando para mim ver quem era, ele já veio a minha direção. 2 ficou lá no meio da rua e um veio ao meu encontro. O que veio ao meu encontro, ele disse assim pra mim, cadê? Desse jeito. Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali pra trás, bora olhar? E a primeira casa, foi eu e ele olhar, né? Na primeira casa tinha tava a porta aberta, né? E a primeira casa tinha uma mulher lá dentro. Ele olhou e disse assim, não. Quando foi na segunda casa, a porta estava fechada. Ele disse, não. Quando foi na terceira casa, glória a Deus, eu abri a porta estava fechada, eu abri para ele uma brechinha da porta. E ele olhou, eu olhei. A mulher que estava lá dentro, ela olhou com o rostinho de espantado. E ele colocou um semblante de alegria no rosto dele, né? E ele se virou para mim, deu um sorriso. Na hora que ele deu um sorriso, eu deixei ele lá. E eu saí, glória a Deus. E eu saí lá pra frente da casa onde eu plantei o pezinho de cebola. Quando eu vou chegando na frente da casa, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. Ela vinha, não tava mais igualmente ela tava antes, ela vinha toda parada como se estivesse hipnotizada. Pronto, ela tava, não se movia mais pra nada. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou essa mulher, ele vinha trazendo ela na palma da mão. Ele vinha trazendo ela na palma da mão. E ela vinha suspensa do chão, na frente da mão dele assim. E ele pegou, colocou ela mesmo no centro dessa casa onde eu plantei esse pezinho de cebola. Ele colocou ela mesmo no centro da porta, mesmo no meio da porta. E ele colocou ela lá. E ela ficou lá suspensa do chão. E eu olhando assim pra ela, achei ela tão bonita. Eu olhei assim pra ele, eu olhei pro rostinho dele, achei tão decidido, assim, levar ela, né? Aí eu peguei e disse assim, glória a Deus. Eu olhei, né, e eu disse assim, eu vou já perguntar pra ele se da onde ele vem, não viu Jesus. É a pergunta que eu fui fazer logo pra quem? Pro próprio que mora no céu, né? Ó, aí eu cheguei pra ele e disse assim, ó, eu andando do lado dele, eu caminhando do lado dele, eu cheguei pra ele e disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Na hora que eu falei isso, ele parou, ele tava caminhando comigo do meu lado, ele parou. Na hora que ele parou, ele colocou um semblante no rosto dele, aí eu entendi, né? O semblante que ele colocou pra mim, eu entendi assim, né? Que como disse, tu não tá me conhecendo, não? Porque na hora que eu fiz essa pergunta, ele parou e colocou um semblante no rosto dele. Aí eu, né, me acordei e entendi isso, né? Foi isso que eu entendi, é isso que eu solto pra vocês, né? E agora eu vou explicar pra vocês essa casa. Ah, quando eu me acordei, eu peguei e disse assim, Senhor, tô entendendo nada desse sonho. Deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí eu dormi, tudo que eu dormi um pouquinho, o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher, só a cabeça da mulher. Ele me mostrou a cabeça da mulher toda maquiada, o rostinho dela cheio de pó, os lábios dela com batom, a sobrancelha dela preta, com reme, né, então. O cabelo dela estirado, porque tava bem lisinho, tava estirado o cabelo dela. E glória a Deus, glória a Deus. E ela falando sobre maquiagem, eu olhei assim pra ela, quando eu olhei assim pra ela, eu me acordei. E agora eu vou explicar a vocês sobre essas casas. Vou explicar a vocês, ainda também vou soltar tantas escrituras referentes a esse sonho. Pra vocês, tá bom? Preste atenção. Vigiar. E vocês não procuram a salvação da alma de vocês? Tempo evangélico, tempo católico. Vocês não procuram? Pois então, preste atenção que eu vou falar. O que eu entendi desse sonho eu vou soltar pra vocês. Ainda vou confirmar nas santas escrituras pra vocês. Oh, glória a Deus, glória a Deus. A primeira coisa que eu vou dizer a vocês, esse templo, essas pessoas que chegaram de viagem, as pessoas do arrebatamento. Outra coisa que eu vou explicar pra vocês sobre esse templo no céu, é a Nova Jerusalém que está esperando por nós, para nós adorar o Senhor lá. E sobre essa casa que eu plantei esse pezinho de cebola, é muito choro. Esse templo é lá em Israel. Esse templo é o templo que o Senhor profetizou, e esse templo só tá lá só o muro da lamentação. Pois então, e esse poço é o choro do povo de Israel, tá transbordando. E esse pezinho de cebola é muito choro que vai ter agora lá em Israel. E entreguei para vocês sobre essa parte dessa casa. Agora vamos para as 3 casas, porque vocês têm que prestar atenção sobre essas 3 casas. Olha, essa casa que eu plantei esse pezinho de cebola, que tá só as paredes erguidas e o portal onde ele colocou essa mulher, preste bem atenção que eu vou explicar para vocês. A casa de Israel, ela não tá funcionando. Lá só existe muito choro, no muro da lamentação. E mais algo que eu vou encerrar para vocês, essa parte lá do templo em Israel. Vou passar para as 3 casas. A primeira casa onde eu plantei esse pé de cebola não está em funcionamento.
Então, agora eu vou falar para esses 3 templos que tá funcionando aqui na Terra. Porque são 3 casas que o Senhor me mostrou. Foi 3 casas. 3 casas representam o quê? 3 templos. E eu vou ler para vocês sobre casa. Tu vai ler aonde, Miri? Vou ler em... Vou ler sobre casa. Eu vou explicar para vocês. É em Marcos 12. E o versículo, eu vou ler o versículo 17. Jesus falando sobre casa. Preste atenção, meus amores. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Olha esse sonho, sonho de alerta para esses 3 templos dele que está aqui na face da terra. Vocês não querem subir com o Senhor? Vocês não querem ir no arrebatamento? Pois então vocês têm que se prepararem. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações. Casa de oração, você está vendo que casa representa templo. Casa representa templo. E mais vós atendes feito Covid de ladrões. Isso aqui já é para parte daquelas pessoas que só pensam no dinheiro e deixam o que? A santificação, o amor às ovelhas de lado, né? Não são pastores, são bodes. Continuando aqui. Vocês entenderam, né? Que essas casas representam o quê? As casas representam o templo do Senhor aqui na terra. O primeiro templo que foi rejeitado. Vou explicar para vocês agora. Casa representa templo. Mulher dentro da casa representa religião. Então, por que a primeira casa foi rejeitada? Por que o templo católico foi rejeitado? Por causa das idolatrias, por falta de adoração ao Altíssimo, a Deus. Por falta de adoração a Deus, por isso que o templo católico foi rejeitado. Ninguém do templo católico vai subir. Por que não vai subir? Por falta de adoração a Deus. Porque vocês adoram mais as imagens de escultura do que o próprio Criador que nos criou. E eu vou ler para vocês agora por que esse templo foi rejeitado. E também é os 10 mandamentos do Senhor. Não farás para ti imagem de escultura. Eu também vou ler sobre isso. Por causa que essa casa foi rejeitada. E vocês, padre, vocês vão falar o que para essas ovelhas? O que é que vocês vão falar para essas ovelhas? As ovelhas que vocês estão guiando, porque Jesus está vindo. Jesus está vindo e Jesus vai querer que você preste conta dessas ovelhas. E essas ovelhas não vão com Jesus por quê? Vocês sabem disso. Continuando. Deixa agora, eu vou pra... Já li aqui sobre as casas. Agora eu vou explicar em Salmo. Por que que essa casa, ela não foi levada ao céu? Vou ler pra vocês, ó. Vinde, adoremos e prostamos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. A adoração só deve ser dada a Deus. A adoração só deve ser dada ao Senhor que nos criou. Entendeu? Louvores, vinde, cantemos ao Senhor, celebramos-lo com salmo, a rocha da nossa salvação. Apresentamos nós antes a sua face com louvores e celebramos-lo com salmos. Só devemos adorar, cantarmos ao Senhor. Nós só devemos o quê? Aparecer perante a presença dele com louvores, né? É o que tá dizendo. E com salmos, entendeu? Encerrei para vocês aqui. Foi Salmos 95, versículo 1, versículo 2. E li o versículo 3, li o versículo 6 para vocês. Li o versículo 1, li o versículo 2 e li o versículo... Eu vou ler o versículo 3 para vocês verem que tem outros deuses que vocês adoram sem ser Deus. Não gosto nem de dizer que eles são deuses. Para mim só existe um. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Se vocês adoram imagens de escultura, vocês estão adorando outras coisas. Não estão adorando o Deus verdadeiro. Vocês prestem atenção. Eu li o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3 e li o versículo 6 para vocês. O último, versículo 7, só que eu não vou ler todo para vocês, né? Porque ele é bastante grande. Vou ler todo, porque é o número da perfeição, né? Porque o número 7 é o número da perfeição, onde todas as coisas entram em acordo com tudo que o Senhor fez. O Senhor descansou no 7º dia, né? Porque o número 7 perdoa 77 vezes 7, né? Então,
é o número da perfeição para mim, ó. Porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Você está vendo? Nós somos o quê? Povo do Senhor. Nós somos o quê? Nós fomos feitos pelas próprias mãos dele. Pois então, porque endurecer o coração, porque não dá reverência, se inclinar, se curvar perante ao Senhor. Nós temos que fazer isso. Se inclinar e se curvar perante ao Senhor. Não sobre imagem. Bora pra cá? Por que esse templo foi rejeitado? Também o templo católico está desse jeito que eu vou ler para vocês, né? Deixa eu primeiro mostrar a vocês por que esse templo foi rejeitado. Olha, como é que está esse templo? O templo católico está desse jeito, o templo evangélico está entrando na mesma coisa também, ó. Não haverá traje de homem na mulher. Tem templo evangélico também que está desse jeito. As mulheres estão vestindo, estão indo para a igreja de calça. Tem umas que já estão indo até de calção para a igreja. Não estão tendo reverência mais nenhuma, o Altíssimo, né? Ó, não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem traje de mulher. Porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor, o teu Deus. Então, as pessoas que fazem isso, é abominação perante a face dele, perante os olhos dele, né? Então, assim, é Deuteronômio 22 e o versículo 5. Agora eu vou para o que? Para as imagens de escultura que o Senhor... Aqui, ó. Êxodo. Glória a Deus, glória a Deus. Êxodo 20. E o versículo 4, versículo 5 e versículo 6. Olha, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, muitas pessoas cumprem só algumas coisas desses 10 mandamentos. A igreja católica, ela não cumpre nada dos 10 mandamentos. Entendeu? Por que eles não cumprem as coisas dos 10 mandamentos? Porque eles não ensinam ao povo. Ó, não farás para ti imagem de escultura. O povo católico, os padres, né, fizeram o que? Da prata dele, do ouro dele, fizeram o que? Imagem de escultura. É o que está escrito lá em Osés também, que eu vou ler para vocês. Ó, não farás para ti imagem de escultura. É o 10 mandamentos, o Senhor pedindo, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Então, nem de Jesus nós podemos ter a imagem dele. Ó, nem embaixo na terra, nem tão pouco da mãe do Senhor, nem tão pouco do pai dele, dos terrestres aqui da terra, né? Então, não pode ter. Por quê? Porque eles morreram e foram sepultados. Não pode ter, não. Ó. Nem nas águas embaixo da terra. Nada de mar de escultura. Ó. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás. O Senhor está dizendo, não se curvar é não se ajoelhar. E nem tampouco se inclinar perante a elas. E isso aqui o povo católico faz bem direitinho, né? Então, e o Senhor já tem, é um pedido, que é um mandamento. E foi a Jesus que está falando sobre isso. E eu vou ler lá no Novo Testamento para vocês. O que eu estou lendo para vocês, Jesus vai falar lá no Novo Testamento para vocês. Ó. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. As pessoas rezam para a Ave Maria, canta para a Ave Maria se vindo, orando a oração da Ave Maria se vindo, se ajoelhando se vindo, está se prostrando perante a imagem, entendeu? Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Tu se curvando perante as imagens de escultura, tu se inclinando perante a ela, tu servindo a elas, cantando, orando, tu está demonstrando que eu odeio o Senhor. É o que está escrito no versículo 5, no finalzinho da frase. Ele está dizendo, essas pessoas que fazem isso, está demonstrando que odeia ele. Entendeu? Por que vocês não amam ele, no lugar de fazer isso, né? E o Senhor faz misericórdia a milhares do que me amam. Por isso que o Senhor está chamando vocês ao arrependimento. Por isso que o Senhor está chamando vocês, que vocês se voltem para ele, entendeu? Bora para Jesus? Mateus. Olha o que é que Jesus fala sobre as idolatrias. Para adorar só a Deus. Preste atenção no que é que Jesus está dizendo. Isso aí o povo está fazendo o que? Está tentando ao Senhor. Quando as pessoas fazem isso, está tentando ao Senhor, né? Ó,
Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é para tentar Deus, as pessoas estão fazendo isso, entendeu? Ó, novamente o levou, eu não posso dizer o nome dele para não cair meu vídeo, né? A um monte muito alto, mas vocês sabem que é o inimigo do Senhor, né? Que aqui é a tentação do Senhor no deserto. E mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então, ele falou isso, né? Pedindo adoração logo a quem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E olha o que, é que o Senhor falou, a mesma coisa que o Senhor falou, cabe para vocês fazerem a mesma coisa, vocês, povo católico. Por isso que vocês foram rejeitados, vão ser rejeitados agora no dia do arrebatamento, por causa da falta de força de vocês de repreender as idolatrias. Ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te, eu não vou dizer o nome dele, o inimigo do Senhor, não vou dizer o nome dele porque para, né, então, ó, porque está escrito ao Senhor, o teu Deus, ó, o que é que Jesus disse, ó, porque está escrito lá onde eu acabei de ler para vocês, porque está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Só a Ele, e também está escrito lá em Salmo, que a gente é para trabalhar o joelho perante Ele, a gente servia a Ele, né, então. A mensagem do Senhor está entregue para você. E outra coisa, ele só vai, o inimigo do Senhor só vai deixar as ovelhas, quando elas aprenderem a fazer a mesma coisa que o Senhor fez, repreendê-lo, ó. E então, vocês sabem, né, que é o inimigo do Senhor. O deixou, ele só deixa as pessoas se vocês repreenderem. E chegaram os anjos e serviu. Vocês estão vendo o Senhor repreender? O Senhor repreendeu, ele foi embora, né? O inimigo do Senhor. E apareceu os anjos e serviu. Muitas pessoas não são servidas pelo Senhor por causa desses empecilhos, as idolatrias. E olha o que eu vou ler para vocês lá no livro do Apocalipse. Essas pessoas, a Bíblia ela é bem abertamente sobre a idolatria. Essas pessoas estão fora do reino do céu. Eu vou ler para vocês, ó. E ficarão de fora, vocês sabem que é do reino do céu, né? Ó. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, aquelas pessoas que não são casadas, que vivem junto, vivem amancebada, né? Então, se não procura se casar, então, os homicidas, os idolatras, você está vendo as pessoas que têm idolatria, elas não entram no reino do céu, fica fora. Por isso que eu estou chamando vocês o arrependimento, a transformação de vida. Eu não quero que vocês fiquem longe do que vocês procuram, não. Vocês não procuram, não é a salvação da alma de vocês? Vocês não procuram, não é a salvação que Jesus concedeu a vocês? Pois então, aprende a renunciar. Aprende a usar as mesmas palavras que o Senhor usou contra o inimigo do Senhor, entendeu? Ó. Os idolatras e qualquer que ama e comete a mentira, essas pessoas estão longe do reino do céu. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de vontade de vocês expulsarem. Entreguei essa parte para vocês, né? Agora eu vou ler para vocês sobre o que é que tem por detrás dessas imagens. É Apocalipse 9, ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. A das obras das suas mãos, sabe o que é? É as imagens de escultura. Ó, para não adorarem os... Vocês sabem que eu não vou falar o nome deles, então, por causa que pode cair o vídeo, eu não quero que caia com a palavra do Senhor, é só vocês ler o versículo, entendeu? É o inimigo do Senhor, ó. Adorarem os inimigos do Senhor, né? Ó, e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, você está vendo? Que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Então, o Senhor deixou escrito aqui, agora eu não sei porque que as pessoas não botam em prática, porque que as pessoas ignoram. Tem coisa das Santas Escrituras que as pessoas católicas, os padres, ele colhe para eles, ainda dá as ovelhas, mas tem coisa que é para eles ler e dar as ovelhas,
eles não dão e nem tão pouco ele escolhe para ele. Por isso que o Senhor vai vir, vai ser rejeitado esse templo. Por isso que eu digo a vocês, preste atenção, olha, lê a Bíblia, nada que está escrito aqui, nada, vai passar em branco, tudo que está escrito vai se cumprir. Será que vocês não vê a sentença terrível que tem sobre vocês, não? Os padres, não vê não? Que vocês vão pagar um alto preço por você estar conduzindo essas pessoas por canto errado? A mensagem do Senhor foi entregue para você. Agora eu vou ler lá em livro de... Eu não prometi para vocês que eu ia ler a passagem de Osés. Por que a passagem de Osés? Porque na passagem de Osés, ela explica muita coisa para vocês. Olha, esse templo, no início, esse templo era um templo maravilhoso. Deus amava esse templo, Deus se agradava com esse templo. Mas o que foi, Deus deixou. Eles quebraram logo uma aliança que eles tinham logo com quem? Com o Altíssimo, com o próprio Deus, eles quebraram uma aliança. E se rebelou contra a lei de Deus, porque no início, a lei de Deus, lá em Gênesis 1, e o versículo 27, e o versículo 28, Deus casou o homem e a mulher. É só vocês lerem lá, que Deus casou, abençoou e mandou ele se multiplicar na face da terra. Entendeu? E olha o que foi que aconteceu. Até isso eles se rebelaram contra a lei do Senhor. Mas eu vou ler para você. Osés 8, e o versículo 1 e o versículo 2. E o Senhor diz aqui no versículo, põe a trombeta na tua boca. Ele tá mandando eu falar para vocês. Ó, bora pra cá. Não se preocupa não, o que tem escrito na minha Bíblia, tem na Bíblia de vocês também. É só vocês lerem. Ó, põe a trombeta na tua boca. O Senhor tá pedindo para me calar perante a vocês? O Senhor tá pedindo para me falar com vocês? O Senhor tá pedindo para falar para vocês e alertar vocês. Ó, põe a trombeta na tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra a casa dele mesmo. Por quê? Eu vou ler para vocês, ó. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, ainda além de ter colocado as idolatrias dentro do templo, ainda fez o quê? Para casar o homem e a mulher, já agora não tá mais, né? Então, vocês entenderam que vocês são inteligentes, né? Ó, eles fizeram reis, mas não por mim. O que é que eles fizeram reis? Fizeram padre, colocaram padre lá. Padre não, papa, né? Colocaram papa. Rei é papa. Ele tá no domínio de todas as congregações. Por isso que ele é rei. Entendeu? Ó, constituir o príncipe. Príncipes são sacerdotes, são padres. Príncipes são sacerdotes, são padres, são pastores. Entendeu? Príncipe. Mas eu não o subi. Então, se colocaram padre lá, sem autorização do Senhor. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo. Você está vendo? Para serem destruídos. Ó. Qual é a igreja que tem idolatria dentro? Na igreja católica? Pois então, da prata deles, do ouro deles, do lã das ovelhas, o que foi que eles fizeram? Ídolo para serem destruídos. Pode entrar em qualquer igreja católica que vocês veem imagens de escultura. Entendeu? Tudo fora da presença do Senhor. O Papa que agora tirou, né? O Papa que entrou agora, ele tirou a adoração, a veneração, a mãe de Jesus, né? Que eu também amo ela, mas nem por causa, não é porque eu amo ela que eu vou adorar ela, não. Porque a Bíblia, ela me ensina. A Bíblia me ensina. Agora eu não sei por que pisam por cima, né? Olha, o versículo 5. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. O Senhor ficou irado. Por quê? Porque é para dar adoração a Deus. E vocês estão fazendo completamente ao contrário, né? Até quando eles serão incapazes da inocência? Até quando vocês vão viver em pecado assim? Pecando. Entra a geração, sai geração, entra a geração, sai geração. Pecando perante o Senhor. Agora eu vou passar para outra casa, né? Por que essas casas foram rejeitadas? Foi mesmo em cima. Bora pra cá? Vocês me perdoem, viu? Ó. Mas a palavra do Senhor a gente tem que ler. Agora eu vou ler por que essas duas casas foram rejeitadas. Essas duas casas são um templo evangélico. Porque que uma foi rejeitada e a outra foi aceita. Eu vou explicar para vocês agora. E é por causa de quê? Por causa da vaidade. A gente entra no templo evangélico, as irmãs estão tudo com vaidade. Então tudo, e elas vão herdar a vaidade. Que elas tanto almejam, elas vão herdar isso. É o que está escrito lá em Jó. Em Jó 15... E o versículo 31, não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. A mensagem do Senhor está sendo entregue, né? Ó. Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. 5 era
prudente e 5 era louca. Por isso que aquele tempo, o segundo tempo, ele foi rejeitado. Porque, e aquela outra lá foi aceita. Porque são as 5 virgens prudentes. Ela conhece a palavra de Deus, ela não pisa em cima da palavra de Deus. Por isso que esse povo foi aceito. Bora continuando. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Estão dentro do templo. Não conhece nada da palavra de Deus, igualmente o povo católico. Nada conhece da palavra de Deus. É guiado pelos outros, não é guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando tu se senta perante a Bíblia e tu começa a orar, ler, ele começa a te orientar. As pessoas só esperam para receber dos outros. Os outros te dão o que eles querem, entendeu? O que é importante para a salvação da minha alma e da tua alma, eles não estão nem aí. Tanto faz padre como pastores, entendeu? Ó, deixa eu ler para vocês. E por que lâmpada apagada? Ó? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, cheia da palavra de Deus, né? E tomando e tardando o esposo, torcalejaram todas adormeceram, né? Mas ao meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram. Todo o povo está levantado na face da terra, esperando a vinda do Senhor. Todos. Agora está faltando azeite nas botijas. Está faltando azeite nas lâmpadas e nas vazias. Que eu quis falar que é vazia. Então está faltando azeite nas lâmpadas e na vazia. Tem pessoas apagadas dentro das congregações. Não, de maneira nenhuma, não conhece nada. Lê um versículo, lê um salmo, não conhece. Mas por quê? Falta tempo? Não, é porque não tem interesse na própria salvação da sua alma, como está escrito em João 5 e o versículo 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Se tu não examina, como é que tu vai ter vida eterna? Não está preocupada com a tua salvação, não. Então, tu tem que correr atrás. Ó, o Consolador está na terra, ele te ajuda. Ó, como é que ele vai te ajudar? Tu lendo a Bíblia. Ó, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram às prudentes: dai nós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Tem pessoas dentro da casa evangélica, tudo apagada, não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Só recebe o que os outros dão, né? Então, tem que receber o que o pastor dá e o que o padre dá, mas tem que receber mais ainda, entendeu? Para que não seja enganado. Quantos padres enganam as pessoas? Quantos pastores enganam as pessoas, entendeu? No meio do mundo. É engano mesmo, enganando. Pensou a pessoa, vou entrar na porta do céu. Quando chega na porta do céu, desviado, foi direto pra porta larga. Ainda vou ler pra vocês a porta larga, né? A porta larga e o caminho largo, o caminho espaçoso. Ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. As que estão preparadas vão subir agora no dia do arrebatamento. E as que não estão preparadas vão ficar tudo na terra. O povo católico não vai subir nenhum por causa das idolatrias, porque não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. E o povo evangélico não tá cheio de vaidade. O que o Senhor me mostrou, que o tempo evangélico tá cheio de vaidade e as pessoas não querem deixar. São igualmente a mulher de Ló. Quer ficar com as coisas desse mundo. Porra, então, quer ficar com as coisas desse mundo? Vai herdar o que vocês estão... Tanto almeja. A mulher de Ló, ela ia sair daquela grande destruição. Ela olhou para trás. Lá mesmo ela ficou junto com aquelas coisas que ela tanto almejava. É o tempo, é as 5 virgens loucas que vai acontecer isso com elas. Ó, vou explicar algo para você. Essas 5 loucas, elas estão dentro das congregações. As 5 virgens prudentes, elas estão dentro da congregação. Por exemplo, vou fazer uma comparação aqui dessa parábola. A igreja tem 10 cristãos. A igreja tem 10 pessoas se congregando ali dentro. 5 vai ser tomado. 5 vai ser deixado. Os que vão ser deixados desobedientes, que não gostam de obedecer. Os 5 que vão ser levados, os que gostam de obedecer. Tá escrito, vou obedecer. O Senhor tá me pedindo obediência. Obedecendo, entendeu? Lembrai lá no início de Gênesis, foi a desobediência que trouxe nós à morte.
Foi a desobediência que fez nós pecar, entendeu? Ó, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre nós. É o povo que ficou para trás. Vai chegar e dizer assim, Senhor, Senhor, leva nós, abre a porta, não leva nós daqui, nós vamos padecer. E olha o que o Senhor vai dizer, ó. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Você está vendo? Por quê? Porque tiveram chance, tiveram oportunidade, estavam com a palavra de Deus e não fizeram caso nenhum da palavra de Deus, entendeu? Vigiai, pois, em todo tempo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas algo que eu vou dizer a vocês, os sinais estão aí, para nós o quê? O dia, nós não sabemos, a hora muito pior, mas nós sabemos os sinais da vinda do Senhor, porque o Senhor deixou os sinais, para que nós vejamos, já sabemos que Ele está às portas, entendeu? Entreguei para vocês, agora eu vou entregar, muitas pessoas estão dentro da congregação, mas ainda está lá no caminho largo, sai do caminho largo, volta para o caminho estreito, Jesus é o caminho, ó. Mateus 7 e o versículo 13 e o versículo 14, ó. Glória a Deus. Ó. Entrai pela porta estreita. O Senhor dá logo um conselho a vocês, que vocês se saem do caminho largo e vêm para o caminho estreito, ó. Entrai pela porta estreita. A porta, né? A porta estreita, sai da porta larga. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. O Senhor está dizendo que muitas pessoas passam por essa porta. Não é pouca não. O Senhor está dizendo que muitas pessoas andam no caminho da perdição e passam por essa porta. E de lá vai sair só no dia do juízo. Ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que encontram. Poucas pessoas querem andar no caminho estreito, que é o caminho do Senhor. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor é o caminho estreito. Esse caminho aqui estreito, apertado, essa porta apertada aqui, é a porta do céu. Esse caminho aqui estreito é o caminho da salvação. Muitas pessoas rejeitam, preferem estar mais no caminho largo, fazendo a vontade, própria vontade da carne e renunciando à vontade do Espírito, que é a vontade do Consolador, né? E olha o que essas pessoas... Olha o que essas pessoas vão ouvir no dia que o Senhor vir, ó. Isso aqui é no dia da vinda do Senhor. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, tá vendo? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quantas pessoas não estão perante a presença dele, mas não faz a vontade de Deus? Está perante ele, mas não faz a vontade dele, prefere desobedecer. E olha, nós somos feitos de disciplina. Se não receber a disciplina de Deus, como é que vocês querem entrar no reino dele? Como é que vocês querem entrar no repouso dele? Tudo isso eu já li, por isso que eu tô soltando para vocês. Ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos... eu não vou falar para não derrubar meus vídeos, né? Mas vocês sabem que é o inimigo, né? Profetizamos em teu nome e em teu nome não expulsamos, né? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então, você está vendo, essas pessoas estavam dentro da congregação, essas pessoas estavam servindo o reino do céu, mas elas não estavam de acordo com a vontade de Deus. Vou o quê? Os padres lê as Santas Escrituras, mas ele não faz a vontade de Deus. As ovelhas, lê as Santas Escrituras, se vocês não estão fazendo a vontade de Deus. Os pastores, lê as Santas Escrituras, tá vendo que as ovelhas do Senhor não tá conforme a vontade dele. Tá pisando por cima, não tá obedecendo. Então, por isso que eu digo a vocês, vigiai, vocês padres, porque vocês vão ser cobrados pelas ovelhas. Os pastores também, vocês vigiai, que vocês vão ser cobrados por essas ovelhas que vocês estão levando. Por que que da igreja sumiu alguns? Por que que nós ficamos? Nós estávamos aqui procurando a salvação. Por que que nós não fomos levados ao céu? O que que estava faltando em nós? Tá vendo? Por isso que eu digo a vocês, vigiai, pastores. Vigiai, pastores, e vocês, padres. Cuidado, porque a sentença sobre vocês após o arrebatamento vai ser grande. Por que que o Senhor não levou? Por desobediência. Por não gostar de praticar o que está escrito. Falo para os dois templos são dele, né? Você viu que eu li em Oséias 8,
E o versículo 1, o versículo 4 e o versículo 5 que eu li para vocês. Entreguei para vocês. Ó, por que essas pessoas estão dentro do tempo fazendo as coisas e o que é que elas vão escutar do Senhor naquele dia, ó? E então lhe direi abertamente. O Senhor vai falar para a pessoa pessoalmente. Por isso que eu digo a vocês, cuidado, que eu e tu nós vamos comparecer perante a face dele. E olha o que é que vai escutar dele, da boca dele, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartar a voz de mim, vós que pratica a iniquidade. Essas pessoas estão lá dentro do templo, fazendo o quê? Expulsando, né, que vocês sabem, né, então, operando maravilha no nome do Senhor. E profetizando no nome do Senhor. Mas estava o quê? Estava com pecado. E o Senhor não aceita. Nós temos que ser santos. Vou encerrar agora com esse versículo para você. Nós precisamos se santificarmos. Se nós não se santificarmos, nós não herdamos o reino do céu, não. Não herda de jeito nenhum. Para nós herdar o reino do céu, nós temos que andar com comunhão com o Senhor. O Senhor é santo. Deus, o Altíssimo, Ele é santo. E Ele ainda exige de nós santificação. Ó. E na verdade, olha o versículo que eu ia soltar para vocês agora, eu vou soltar, ó. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo. Quem que gosta de receber uma correção? A pessoa baixa logo a cabeça, logo, muda logo até o semblante. Então, assim, mas quando a correção é para a salvação da nossa alma, a gente tem que abaixar a cabeça e dizer assim, fala, Senhor, que eu te ouço. Essa é a humildade perante a face dele, né? Ó, e na Hebreu 12 e o versículo 11. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, se não de tristeza, mas produz um fruto digno, produz um fruto pacífico de justiça nós exercitando por ela. Tá vendo? A palavra do Senhor, ela tem o poder de nos purificar quando nós recebemos ela. Ó. Segue a paz com todo e a santificação. Paz com todo é união, como os irmãos com os outros. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, esse versículo está dizendo que ninguém vai ver ele não, sem santificação. A mensagem do Senhor foi entregue, né? Agora eu vou ler o versículo que eu falei para vocês. Você está pensando que eu esqueci? Eu não esqueci, não. Eu falei para vocês que nós somos feitos de disciplina. E eu vou soltar para vocês agora esse versículo. Hebreu 12. E o versículo, Meire? O versículo... versículo 7 e versículo 8. Ó. Se suportais a correção de Deus, vós trata como filho. Se tu quer ser filho de Deus, tu tem que aceitar a correção de Deus. Se nós não aceitamos, nós não somos filhos, não. Olha o que o Senhor vai dizer aqui nesses versículos, ó. Porque que filho a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Você está vendo? Para a gente ser filho, nós temos que acatar todas as ordenanças que o Senhor nos ordena na Santa Escritura, para que nós seja filho. Se nós não aquieta, nós não somos filhos. Se nós não obedecemos, nós não somos filhos. A Bíblia fala que nós somos bastardos no lugar de ser filho. A mensagem do Senhor foi entregue para vocês. Olha, Jesus ama vocês e eu amo vocês. O Senhor falou conosco hoje, a partir de manhã, nesse sonho e nas Santas Escrituras. Vocês viram que eu li toda a Santas Escrituras para vocês, para que vocês não tenham dúvida. O Senhor fala conosco para que nós deixemos o quê? O pecado. Por que nós estamos nesse mundo? Por que nós sofremos? Por que nós padecemos? Pecado. O pecado que faz isso conosco. E já que eu soltei esse sonho, soltei a Santa Escritura, vou soltar mais um sonho, uma mensagem para a Igreja Católica que o Senhor mandou. E algo que eu vou dizer a vocês. Esses versículos que eu soltei para vocês, referente também a esse sonho que eu soltei para vocês. E Jesus chama todos nós ao arrependimento.
Eu sonhei que eu vinha no caminho, vinha eu, Jesus e uma mulher. Jesus vinha mesmo no meio, a mulher vinha do lado, eu vinha do outro. E Jesus chegou para mim e disse assim, vai no templo católico, fala para eles toda a verdade. Quando ele fechou a boca, o inimigo saiu dentro do mato e saiu guerreando com o Senhor. O Senhor saiu guerreando com ele. Só sei que o Senhor deu um empurrão nele bastante grande, porque ele se afastou bastante. Tudo que ele se afastou bastante, a mulher que estava caminhando com o Senhor, ela pegou na mão do Senhor e puxou o Senhor para o nosso lado. Quando ela puxou o Senhor para o nosso lado, glória a Deus, glória a Deus. O inimigo veio de lá para cá novamente, para avançar em cima dele. E ele se tacou por cima do escudo transparente. Na hora que ele se tacou por cima do escudo transparente, eu e uma mulher, nós estávamos num ringue. Naquele momento ali, que ele se tacou por cima do escudo transparente, o Senhor desapareceu. E eu e uma mulher, nós estávamos num ringue. Aí eu saí desse ringue e eu olhei para trás, eu vi que ele não transpassava o escudo, eu continuei o meu caminho. Quando eu cheguei lá na frente da igreja católica, mesmo na porta, eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Na hora que eu falei isso, eu peguei uma vassoura e comecei a varrer a igreja por fora. Saí varrendo a igreja por fora, cheia de sujo por fora. O que é isso? O pecado não está mais só dentro da igreja não, está na casa dos fiéis. O que eu tenho para dizer para vocês é o que eu acabei de ler para vocês sobre as idolatrias. O pecado não está mais só dentro da igreja, está dentro da casa dos fiéis. Cada vez agora tem uma imagem de escultura. Para com isso, pô, vocês não querem ser salvos? Só quem tem o poder de salvar vocês é Jesus. Se vocês renunciarem às idolatrias, deixarem tudo de lado. Êxodo 20, e o versículo 4, e o versículo 5, e o versículo 6 é um mandamento do Senhor. Não teres imagem de escultura. E algo que eu vou dizer mais para vocês ainda. É os 10 mandamentos do Senhor. Êxodo 20 e o versículo 1. É os 10 mandamentos do Senhor. Muitas pessoas acham que pecado só é matar, roubar e destruir, como tem lá nos 10 mandamentos. Não, não é só isso não. As outras coisas, tudo que o Senhor está falando, também é pecado. É mandamento do Senhor que a gente tem que cumprir aqui na face da terra. Entendeu? Tudo que o Senhor pede para nós, nós temos que fazer. Por obediência, nós não procuramos a salvação da nossa alma, pois então a gente tem que aprender a obedecer, entendeu? E saber que Ele é Deus no céu e Ele é Rei sobre todos nós. Entreguei para vocês. Eu amo vocês. Jesus ama vocês, eu amo vocês também. A mensagem do Senhor foi entregue para vocês. Hoje, né? Fui.